quando chega na fase das cortinas, é a fase assim final, que o cliente já está por aqui, às vezes estressado, já gastou bastante. Então, assim, ele tem pressa, ele quer que entrega, né? Vestir janelas é um desafio, ou melhor, é uma especialidade que a Ogden faz há mais de 36 anos. Sim. E hoje eu tô aqui com Karina Amorim, que tem uma história. As coisas nem sempre começam do jeito que a gente imagina, né? Ou tomam o rumo que a gente imagina, não é, Ká? Exatamente. Olha só, com 36 anos de idade, a Ogden, que hoje representa muito bem a Amorim, começou de um jeito completamente diferente. Total. Onde começa essa história, Karina? Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer Obrigada. estar aqui com você, Nath. Tudo começou assim. O Maurílio Amorim, meu marido, iniciou com a fábrica da Amorim Cortina junto com o irmão dele. Ah, ele começou a fábrica da Amorim junto com o Cláudio? Isso. Gente, isso eu não sabia dessa história. E ele passou a ficar com atendimento de vendas ao cliente final, de dentro da casa deles, bem no comecinho. E aí ele começou a anunciar no jornal, nos jornais lá que tinha de domingo. Nossa. Que era a melhor maneira de anunciar, né? Hoje a gente tem Instagram. Ele YouTube. fala que ele foi o primeiro a anunciar cortina e persiana. E ele começou a ter um retorno muito, muito, muito bom. E ele era super novinho. Olha isso. E depois ele passou a anunciar na revista Veja, depois na Casa Cláudia. E com um ano ele conseguiu abrir a primeira loja dele. Peraí, ele fez tudo isso de começar a anunciar e vender em um ano? Em um ano. Gente! Aí ele atendia na casa do cliente, marcava orçamento, atendia, levava os mostruários e vendia ali sem ter loja física. E ele começou a ter muito retorno, muita indicação. Aí, com um ano, ele disse que ele abriu a primeira loja. Já era Ogden? Não. Ele trabalhava com móveis de fibras naturais e cortinas e persianas. Não acredito. Ele começou a trabalhar com móveis externos. Ele tinha outra área, Outra área. Ele agregou as cortinas e persianas móveis de área externa. Que o nome da loja remetia a móveis. A móveis. E abriu essa loja tal em Pinheiros e com o passar do tempo a gente percebeu que aí assim volta, né? Aí eu conheci o Maurílio em 2000, acho que foi em 99 ou 2000. Ele já tinha loja recente. Ele tinha loja e eu era gerente de banco. E nos meus tempos livres, assim, quando eu tirava férias ou final de semana, sábado, domingo, eu passei a ir para a loja para ajudá-lo. E eu me apaixonei. Companheira é companheira. E eu me apaixonei. Por ele já estava apaixonada mesmo, então já não tinha mais o que fazer. Aí você começou a se apaixonar pela profissão. Pela profissão. Então, muitas vezes, quando eu estava trabalhando, ele me pedia opinião, ou o cliente me procurava, ou os profissionais, porque eu sou muito disso de relacionamento. Muitos profissionais viram meus amigos, assim. E aí ele falou, por que você não sai do banco e vem trabalhar comigo? É muito mais rentável e tal. E eu estava 6 anos já, eu era gerente de conta. E aí eu fiquei com muito, assim, sabe, muito Meu medo Deus, e agora? Mas eu falei, não, eu vou. Eu vou porque, assim, eu me sentia muito bem, eu gostava muito desse ambiente. Para mim, sábado e domingo ficar na loja era uma delícia, de verdade. Era uma diversão, não era um trabalho. Isso de treinar a equipe, as vendedoras, sabe? Assim, eu dei uma nova roupagem, a gente fez um novo site, a gente começou a fazer uns anúncios diferenciados na Casa Cláudia, que na época tinha, Casa Jardim. E aí, sabe, começou a mover, assim, anúncios no Estadão, coisa assim que veio assim da minha cabeça, né, das ideias, até de muita vivência, treinamentos que eu tive na minha área no banco, eu comecei a agregar na loja. E deu super certo. Aí eu larguei tudo, a loja, e a gente namorava na época, e eu passei a trabalhar com ele. E deu super certo. Foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, você assumiu a loja? Isso. E ainda era móveis? Era móveis, cortinas e persianas. Aí o que aconteceu? Aí veio aquela, acho que não lembro qual foi o prefeito, não lembro, que introduziu bastante faixa de bicicleta ali na região de Pinheiros. Então nem Zona Azul podia mais parar.
Então as lojas começaram a fechar. Ah, A gente falou, a gente precisa sair daqui. Nossa, A gente olha. falou, vamos pra onde? Teodoro Sampaio? Só que eu falei assim, nossa, Teodoro, a gente passava lá assim, falava, eu acho que já tá tão, né, assim, eu não sentia que tinha que ser lá. Aí ele falou assim, não, eu tenho muita vontade de abrir na Gabriel. Só que era assim, um passo muito grande. E aí surgiu uma oportunidade, ele foi visitar, ele foi só pra ver, eu nem fui junto. Quando ele voltou... Era só uma ideia. Era só uma ideia. Quando ele foi, ele falou, gostei, já fechei. Eu falei, o quê? Você tá louco? Ele falou, não, já fechei. Quem tem fé, ele gente, fala, não, vai dar certo. vai Eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço. Ele falou, não tem como dar errado. E ele foi, alugou, fez, aí já contratou o arquiteto, já reformou a loja. E deu tudo super certo. Olha e eu lembro, isso. Nath, que acho que no primeiro mês que a gente começou lá na Gabriel, eu fui com a minha equipe da loja de Pinheiros, né? Então era tudo muito novo para todo mundo. E eu lembro que um dos nossos fornecedores de tecido fez uma visita para conhecer a loja e ele falou, Karina, qual que é a sua meta aqui? E eu chutei um número bem alto. E eu assim, aleatório, você não aleatório, tinha nenhuma... Eu fico até arrepiada. E eu lembro que, assim, acho que em 2 meses a gente alcançou isso. Parece assim, não, eu tenho certeza. Sabe quando Deus põe a mão? Foi uma nova história, a partir do momento que a gente foi para Gabriel. Tudo começou a conspirar, assim, a favor. Eu fiz, assim, muitas parcerias importantes com lojistas, com profissionais. Os profissionais que a gente já atendia em Pinheiros nos apresentaram outros. Sabe quando tudo começa, um ecossistema, assim, que vai tudo dando certo? Em que momento deixou de ser móveis e passou a ser cortinas e persianas? Em 2017, quando nós fomos para Gabriel. Aí o que eu fiz? Essa virada foi toda essa mudança? Foi, mudou tudo, mudou lugar, mudou endereço? Mudou o nome, mudou o endereço. Uau, aí que virou Ogden. A gente teve que mudar o nome porque o nome da loja de Pinheiros era um nome que remetia a móveis. Ai, é verdade. Então a gente teve que mudar o nome. E nesse não tinha momento nada a que ver. ia ser só Cortina e persiana, mudamos o nome. Aí o que a gente fez? Eu liquidei todos os móveis, foi, assim, deu tudo muito certo. Eu fiz nos finais de semana que liquidamos tudo, assim, é preço de custo, assim, realmente, para encerrar. Tanto que hoje a rua ali que a gente tinha loja, não existe mais comércio, porque acabou. E fomos para Gabriel só com cortinas e persianas, fizemos um showroom maravilhoso, lindo. E, assim, tanto aqui no D&D quanto na Gabriel, o cliente consegue ter a experiência de como seria a cortina na sua casa. É verdade. O acionar com controle, sentir que o sistema é super silencioso. Verdade. E tendo, assim, um showroom completo da Morim, que hoje é uma marca que não tem o que se falar. Você bem Eu sabe. sou suspeita. Eu sou suspeita. É uma marca, assim, em constante crescimento, que independente de ser uma empresa familiar, nós somos uma revenda como as outras, mas que a gente tem muito orgulho em representar, porque eles investem muito nas revendas, em produto, em lançamentos, eles estão sempre inovando. Tecnologia. E a gente do lado de cá, quanto revenda, isso super reverbera pra gente. A Karina fala assim, não, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, mas quem vê o que toma não vê os tombos que leva, não é? Exatamente. Ô, Ká, me conta uma coisa, teve muita história nesse meio do caminho que deu uma suspirada, deu uma balançada. Deu, assim, porque a gente teve que apostar, né? Tudo, né? Teve que apostar. Então, como eu te falei, o Maurílio, ele é mais assim, ele fala, não, eu trabalho, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço, ele ama atender cliente, vender cortina, ele fala com muita propriedade. É verdade. Então ele fala, não tem como dar errado. Mas vocês dois são perfis diferentes, Sim, né? Sim. Você pegou os traços dele, ele os seus traços, você traz isso com você? Você acha que você adaptou tudo isso para essa nova vida? Assim, eu sou mais assim, comunicativa, mais de relacionamento. Eu gosto bastante de lidar com o cliente, de lidar com o arquiteto, de conversar, de criar esse, assim, que você me conhece, você sabe, né, a minha forma de ser. O Maurílio, ele é mais administrativo, ele gosta de administrar as lojas, de decorar, de atender cliente, que nem hoje, por exemplo, ele não está aqui comigo porque ele está numa obra no litoral. Então, esse é ele. Exatamente. E se ele tivesse aqui, ele ia procurar alguém para ele atender, para ele medir, para ele atender, ele lá. Não para. E assim, muitos profissionais gostam de ser atendidos por ele. E ele faz desde questão, o comecinho. Né? Então, o foco dele é esse mesmo.
É porque aí ele sabe o que está acontecendo, com quem está acontecendo, Exatamente. em que tempo está acontecendo. Ele é difícil de delegar, tem coisas que só ele que o que ele manda para a fábrica, conta. ele sabe o que ele manda para a fábrica. Ele acompanha do início ao fim. Mas é isso, Nath, que eu acho não, eu tenho certeza que faz dar certo. Porque o cliente assim, pega muita confiança. Quem compra com a gente, muitas vezes não faz orçamento do lugar. Porque vê que a honestidade, a transparência, muitas vezes vem por indicação. Vestir janelas, que é como a gente estava comentando, é uma coisa que é quase que unânime nas casas, né? Independente do padrão da casa. Né? Por questão de segurança, de conforto, conforto térmico, conforto de luz, manutenção até do sol dentro da casa por conta de mobiliário. Então, a cortina, ela é um item quase que obrigatório. É indispensável. E quando não tem, você vai sentir falta dela todos os dias, né? E quando eu falo cortina, a gente coloca assim, cortina, persiana, né? Esse mundo, esse universo. Eu faço ideia da quantidade de desafios que vocês encontraram no meio do caminho, porque você não tem uma cortina padrão. Apesar de existir modelo padrão, mas não tem. Vocês personalizam tudo. Você personaliza ferragem, personaliza tecido, personaliza se vai ser manual, se vai ser digital, se vai ser controle, se vai ser computador, telefone, né? Se é barra dupla, barra menor, tem muita varanda hoje em dia, que é aquelas varandas redondas, aí é um outro tipo de trilho, então tem muito detalhe. Eu faço ideia da quantidade de desafios por dia de tudo. Sim, conta, qual foi o maior desafio que você já passou? Tem os corporativos, né? A gente já fez alguns hospitais. Então tem assim o horário de trabalho que é diferenciado. Então muitas vezes fala, é a medida padrão. Chega lá não encaixa, porque aí tem que voltar. Que não é bem a medida. Exatamente. Aí tem essas, às vezes uma varanda que é mais arredondada, um pé direito muito alto. Mas tudo isso não é nada assim pra gente que a gente não consiga mais fazer. Acho que nesse tempo todo a gente já fez de tudo, assim, sabe? Então os próprios instaladores também já estão super acostumados. A gente já tem os andaimes, já sabe quando precisa para instalar. E é uma alegria enorme entregar um projeto junto com o profissional ou com o cliente final. E você vê realmente a satisfação, porque quando chega na fase das cortinas, é a fase assim, final, que o cliente já está por aqui, às vezes estressado, já gastou bastante. Então, assim, ele tem pressa, ele quer que entrega, né? E precisa, né? E é a cereja do bolo, ainda mais a cortina. Ainda mais essas varandas, hoje em dia, não tem como. E agora chegou, de uns 2 anos para cá, o Maurílio falava, nossa, a gente precisa crescer, assim, expandir, ir para outro lugar, onde que a gente pode abrir e tal. E aí ele falou, o D&D. Aí nós viemos aqui, a gente deu uma volta, almoçou no shopping, pensamos em outro shopping também. E aí nós nos encantamos e outros parceiros falavam, vocês tinham que ir pro D&D e tal, lá é bacana, que já compravam com a gente, mas falavam, vocês tinham que estar no D&D e tal. E ele marcou um dia de conhecer, acho que sinalizaram para ele que tinha uma loja disponível. Mais uma vez ele veio sozinho, porque eu estava na loja. Aí ele voltou, a mesma história, já fechei. Eu falei, como que você fechou? Eu não vi. Ele falou, eu confio em mim. Ele falou, um ponto ótimo. Ele falou, já imagino tudo lá na loja, já sei como que vai ficar. Aí já contratou o arquiteto também, já iniciou. Já fez. E a loja, assim... Porque vocês fizeram a loja assim. Então, tem vizinhos que falam, vocês abriram muito rápido. Eu nunca vi muito tamanha rápido. Agilidade. Foi assim, acho que 1 mês e pouco. E não, vocês fizeram uma reforma gigante. Mudou tudo. Não é que vocês chegaram e colocaram as coisas. Vocês fizeram a reforma inteira, revestiram tudo. Exatamente. Aquela tela tensionada que é luz pra todo lado. É demais. A gente pensou em tudo. Gigante. Vocês deram uma vida naquele ponto. Muito bacana. E tudo ali feito com parceiros, amigos, né? Que executaram ali junto com a gente, junto com o arquiteto. Então, essa parceria é muito importante. Como eu disse, eu tenho parceiros importantes de lojistas, arquitetos, designers. Então, é muito bacana. Conforme a demanda também foi acontecendo, então a gente trabalhava só com persianas. E aí os profissionais começaram a falar, vocês não fazem cortina de tecido, aqueles chales tradicionais?
E aí a gente não trabalhava. Aí depois a gente falou, não, vamos começar a fazer. Olha a necessidade. Aí começamos a fazer os chales, as cortinas tradicionais de tecido, que aí são do nosso ateliê próprio, que hoje em dia usa muito, tenho lá exposto na loja, que é a persiana e o chale lateral, fazendo às vezes de uma cortina que é tradicional. extremamente personalizado, Super, né? em linho, em vários tipos de tecidos, acabamentos, de barrados, é uma infinidade de opções. É lindo. Vale a pena a visita, Vale. que aliás a loja da Ogden tá aqui no D&D, no piso menos um. Ah, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, Foi um prazer. Foi uma delícia a nossa conversa. Eu que e a gente vai marcar muito mais bate-papo. Combinado? Com certeza. Adorei aqui todo o acolhimento do D&D. Vocês são ótimos, são excelentes. Estamos adorando. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Cá. Obrigada.